E falando sobre falta de transparência, o Supremo Tribunal Federal omitiu dados sobre o uso de aviões da Força Aérea Brasileira. As informações foram solicitadas em 2 ocasiões pela Folha. Em ambas, os pedidos foram ignorados. Segundo o jornal, o STF respondeu os questionamentos 1 mês depois do prazo de 15 dias estabelecido pelas normas da Lei de Acesso à Informação vencerem. Além disso, a Corte não revelou quais ministros solicitaram o uso das aeronaves da FAB. O tribunal também não informou por quanto tempo deixará as listas sob sigilo. Em resposta à imprensa, a Suprema Corte afirmou que a principal motivação para as solicitações é a garantia da segurança das autoridades. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Abrimos o programa com a questão da falta de transparência, os gastos do governo com essa comitiva gigantesca para o Japão. O presidente Lula, que segue em viagem, agora está na China. E a gente traz agora essa informação do Supremo Tribunal Federal, que tem uma sensação no país de que tudo pode, de que nada acontece, agora ignorando o pedido da imprensa para esclarecer, para dar transparência com o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Seja muito bem-vindo, Cauti. Pois é, Paula, perderam a vergonha, perderam o pudor, perderam a noção também. Muito boa noite, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotto. Perderam qualquer tipo de freio, de inibição, porque se eles atuam utilizando a Força Aérea Brasileira como se fosse aerolíneas particulares dos ministros do STF e ninguém fala nada, e ninguém atua para parar com esse uso impróprio da máquina pública, esta forma de usar instrumento que deveria servir para defender o espaço aéreo brasileiro como uma companhia aérea particular para levar ministros a ver jogos do Corinthians aqui em São Paulo, ou quem sabe até fóruns em Portugal, com personalidades que têm processos no próprio Supremo, coisa que qualquer país normal seria um escândalo só isso, e é utilizado o avião da Força Aérea Brasileira e não se pode saber nem para onde foi, nem com quem foi, nem o porquê foi e nem quem levou dentro. Não, lembramos que o ministro Barroso, que foi para Roma, em outra comitiva presidencial absurda, que parecia mais uma corte dos milagres do que uma comitiva para ver o funeral de um papa, o ministro Luiz Roberto Barroso levou a namorada para Roma. E sequer, namorada com avião, claramente, do governo brasileiro, pago pelos pagadores de impostos brasileiros, e sequer informou o nome da namorada na lista de passageiros. Ou seja, mesmo pedindo, como fez a Folha, via Lei de Acesso à Informação, não constaria aquela pessoa, ou seja, uma clandestina, no avião da Força Aérea Brasileira. Mas, assim, se só isso não mereceria um protesto público por um uso particular de um instrumento de um bem público, isso aqui seria um crime em um país normal. Mas para a Corte, para o STF, tudo pode, né? Agora, usar esses aviões e sequer dar satisfação, ou seja, ignorar completamente aquilo que a lei prevê, que a Lei de Acesso à Informação, eles são obrigados a dar essas informações, é a demonstração de que a impunidade no Brasil não vale só para traficantes, para assassinos, para estupradores, para todos os criminais que a gente vê normalmente serem libertados das prisões. Vale também para ministros do Supremo, que eles podem atuar como bem entenderem, transformar a FAB numa linha aérea pessoal, o STF numa corte de justiça para uma corte como Versalhes, e ninguém faz absolutamente nada. Esse é o uso das coisas públicas, não só da FAB, mas de qualquer outra coisa, por uma corte que se tornou uma corte absolutista no Brasil. O governo acabou de inventar o avião esconderijo, né? Primeiro esconderijo aéreo da história. Veja que coisa, eu citei o caso do Sarney, dos 200 anos em 1989, eu estou vendo aqui uma reportagem de agosto de 1989, em que o governo federal foi obrigado a abrir toda a lista de passageiros por uma determinação da Justiça Federal. A Justiça, naquele momento, determinou o governo federal que fala quem viajou com o Sarney e por que viajou, quem são essas pessoas, até porque tinha gente que não tinha nenhuma razão de estar lá. Agora é o Supremo que não cumpre o prazo da lei para prestar esclarecimentos do avião que ele próprio usa. Que é obrigatória a Sim, divulgação da pois é. senão é clandestino.
Exato. Deixa eu incluir a Ana e também chama a atenção a justificativa do Supremo. Questão de segurança das autoridades. Você pode até entender não divulgar a lista antecipadamente, mas depois que o voo já ocorreu, não divulgar a lista de passageiros? Porque onde há fumaça, não é isso? A pergunta que, de novo, é uma pergunta que disco arranhado. É o que o Congresso vai fazer em relação a isso, porque nós temos um sistema de freios e contrapesos, nós temos um Senado, uma Câmara, nós temos um Congresso que pode questionar isso, que pode chamar o presidente do Supremo Tribunal Federal e perguntar: olha, o que aconteceu aqui? O Supremo não faz isso o tempo todo com o Legislativo? Por que você está fazendo isso? Que lei é essa? Não fez isso o tempo todo, durante 4 anos, com o presidente Bolsonaro? Olha o Ramagem, não pode para a Polícia Federal. Não, isso aqui também não. 48 horas para responder isso, 72 horas para responder aquilo. O Supremo não pode permanecer na nossa República como um poder moderador e ele decide que lei respeitar, o que respeitar, quem perseguir, quem ignorar, se a lei vai ser aplicada para alguns e não para outros, o que o Congresso vai fazer em relação a isso. Porque nós não estamos falando. É grave, claro que é, porque falamos aqui todos os dias, né? Da quebra de decoro dos ministros, de como eles desrespeitam nossa Constituição, nossas leis. Uma coisinha boba, ignorar prazo e esconder voos, não tem nada de bobo nisso. O que o Congresso vai fazer? A pergunta, infelizmente, é retórica, porque nós temos 2 covardes nas presidências, né, das 2 casas. Então, a pergunta, infelizmente, é retórica. O Congresso não vai fazer nada.